Então vamos lá, turma. Boa tarde. Eu gosto quando vocês fazem esse coro assim, de resposta. Vamos lá então. Na aula passada a gente viu um monte de teoremas, falou de teorema de De Morgan, blá blá blá. E eu acho que em algum momento eu mostrei um princípio do mapa de Carnot, né? Eu acho que eu fiz esse desenho aqui, né? 1, 2, 3, 4, não foi? A primeira aula? Não foi na última, não? Mas em algum momento apareceu isso aqui, né? Tá bom, hoje eu quero chegar ao ponto de explicar o que está acontecendo. Aí eu vou aproveitar para falar de minimização enquanto eu já estou explicando o mapa de Carnot, porque aí vocês vão ver que, enfim, acho que é mais rápido e mais dá uma certa inteligibilidade sobre o que está acontecendo quando você está fazendo o mapa de Carnot. Tudo bem? Esse é o meu objetivo hoje, tá? Ensinar para vocês o que eu vou chamar de minimização e tal, e tentar explicar como é que funciona o mapa de Carnot, esse pequenininho. Só que vamos começar. Só que para isso, tá? Eu preciso dar alguns nomes para um monte de coisa. Tudo bem? Então, o começo da aula é meio chato por causa disso. Até eu tenho. Peraí, deixa eu. Esses nomes eu tenho escritos aqui porque eu nunca lembro o que eu preciso falar. Isso eu não estou no domínio do freestyle total, não. Então vamos definir alguns nomes aqui. Opa, uma olhada. Então vamos lá. Vamos pensar que a gente tem uma função qualquer aqui, tá? Sei lá, vou escrever uma função qualquer aqui. F de x e y, uma função de duas variáveis lógicas, tá? X são x e y bits. Eu vou dizer que isso aqui é x barra y barra mais x barra y mais xy bar. Vamos considerar esse exemplo aqui por enquanto, porque esse é o exemplo que eu acho que ele vai ser bem notável do que vai acontecer, tá? Mas deixa eu definir alguns nomes e aí a gente vai chegar nessa coisa, mas eu quero usar isso para definir alguns nomes, tá? Primeiro nome que eu quero definir é o que eu vou chamar de literal, tá? Literal, para mim, é cada uma dessas variáveis que compõem as funções lógicas. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma certa função composta por dois literais. Tem x e tem y. Tá? E eu vou considerar o x barra como literal e o y barra como literal também. Todo mundo bem com isso? E de novo, tá? O x barra é o complemento do x. Mas vou considerar que para todos os efeitos, eles têm como se fosse o mesmo valor, assim. Quando ele apareceu esse literal do x. Apareceu a variável ali. Tranquilo? Colocar um deles dois. Esse é o primeiro nome, tá? Segundo nome. Eu vou chamar de termo produto. Termo produto. Tá? Um produto de literais. Quando só tem e literais. Então, por exemplo, x barra y barra é um termo produto. Tudo bem? X barra e y barra. X barra e y barra é um termo produto. A x z barrado w eu vou chamar de termo produto. A barrado x y a eu vou chamar de termo produto. Tem literais e tem produto. Tranquilo, né? Todo mundo bem? Essa é a primeira vez que vem na aula, né, filho? Tranquilo? De forma similar, eu vou chamar de termo soma quando eu tiver alguma expressão que tem literais e só tem ou, lógico, tá?
Então, por exemplo, x barra ou y barra, a mais x mais e barra mais w e assim por diante. Repare que eu não estou me preocupando se as variáveis elas aparecem repetidas, tá? Por exemplo, aqui, ó, aparece o literal que tem a ver com a 3 vezes. Eu ainda assim eu estou chamando de termo produto. Mesma coisa para o termo soma. Não estou me preocupado agora se isso está repetido ou não, os literais. Tá? Estou tentando estabelecer uma linguagem. Só que essa coisa de aparecer literais repetidos é importante para a gente. Tá? Ou não aparecer literais repetidos. E aí eu vou inventar um outro nome que eu vou chamar de termo normal. O termo normal é quando não repete literais. Ok? Então, exemplo. Esse cara aqui, ó, é um termo produto normal. É um termo produto, não repete literais. Todo mundo ok com isso? Esse cara aqui, ó, não é um termo normal, porque está repetindo o A. O A e o A barrado aí, está aparecendo essa coisa do A 3 vezes. Todo mundo bem com isso? Não só isso, tá? O que eu vou incluir na definição aqui de termo normal é o termo que inclui todas as variáveis que me interessam. Por isso que eu preciso saber quantas variáveis tem na minha função. Tá? Então, por exemplo, esse termo aqui é um termo normal. É um termo produto normal, porque nessa função os literais são x e y e apareceu x e y multiplicando e sem repetição entre o x e o y. Esse aqui é um termo produto normal. Termo produto normal. Mas se tivesse aparecendo aqui, ó, mais x, esse amarelo não é um termo normal, porque apesar de não ter repetição, não tem todas as variáveis nele. Ok? Todo mundo pegou a ideia de termo normal. Aparece, é o termo produto ou soma, que aparece em todos os literais que te interessam, sem repetição. Se faltar literais, a gente vai considerar que também não é um termo normal, tá? Então tem que aparecer exatamente os literais que te interessam para escrever a tua função. Ok até aí? Ok até aí? Dito isso, tá? Dito isso, e aí esses vão ser os nomes que a gente mais vai usar, que vocês vão ver eu falando assim corriqueiramente aqui, tá? Tem os 2 nomes que é onde eu quero chegar. O primeiro é o min termo. Min termo vem de mínimo, o termo mínimo. Tá? Tem uma certa noção assim de mínimo. Mas não fica pensando muito no mínimo do que, porque eu mesmo nunca achei do que é esse mínimo, tá? O min termo é um termo produto normal. Ok? É um nome para essa expressão toda aí, o termo produto normal. Se tem o mínimo, tem o máximo. Então, vai ter outro que eu vou chamar aqui de max termo, que é o termo soma normal. E esses 2 nomes aqui eu vou usar com muita frequência. Tudo bem? E aí, reparem que eles têm um significado bastante preciso. Todo mundo bem com isso até aí? Todo mundo bem com isso até aí? Tá? Então, eu pergunto para vocês, ó, tipo, aqui nessa função de exemplo, tá? Isso aqui é um min termo. Aí, assim que eu vou dar um nome para isso aqui. Isso aqui é outro min termo. Isso aqui é outro min termo. E esse aqui? Posso entender que é um termo produto. Posso entender que é um termo soma. Posso chamar simplesmente de literal. Nesse caso aí está sozinho. Mas ele não é um termo normal. Por isso não é nem min termo, nem max termo. Todo mundo bem com a nomenclatura? São nomes, eu estou definindo nomes aqui para as coisas. Todo mundo ok? Beleza. Dados esses nomes, eu vou definir aqui eu vou definir mais nomes. Tá? Mais nomes. Esse nome aqui também vai aparecer o tempo todo. Tá? Eu vou dizer que uma determinada função,
está na forma normal, em dois casos. O primeiro caso, tá? Se a função estiver escrita na forma de soma de mintermos. Se tiver um monte de mintermos e eu estou somando vários mintermos. Se isso estiver acontecendo e esses mintermos não estiverem repetidos, tá? Porque esse normal tem a ver com não repetir. Lembra disso. Se isso estiver acontecendo, eu vou chamar isso de forma normal, tá? Aí cara, assim, eu não sei o nome de nada decorado, tá? Tem uma que é a forma normal conjuntiva e tem uma que é a forma disjuntiva. Eu nunca sei o que é conjunção e disjunção. Eu também não me interesso por esse nível de precisão. Tudo bem? A gente vai chamar aqui em engenharia mais de soma de produtos, querendo dizer que é uma soma de mintermos. Todo mundo bem? A outra forma, outra possibilidade é se eu escrever a minha função na forma de um produto de max termos. E aí eu vou chamar isso aqui de produto de somas. Todo mundo bem? Dito isso, essa minha função original aqui está em que formato? Forma normal de soma de produtos. Não é isso que está aí? Está na forma normal? Como é que eu faço para identificar? Tem que olhar se cada uma dos... Primeiro, só tem que ter soma. Soma de coisas. Só tem soma de coisas aí. Certo? Soma de 3 coisas. Cada uma dessas coisas tem que ser um mintermo, nesse caso específico. Cada uma dessas coisas é um mintermo? Sim, então está na forma normal. Beleza? Ao passo que eu podia ter uma outra função, por exemplo, g de x de y, que é x mais y, x barra mais y barra. Está na forma normal? Sim. Tá? Numa forma de produto de max termos. Tudo bem? Não estou dizendo que as duas são iguais, tá? Então, assim, duas funções, só identifiquem assim a cara delas aí. Porque isso vai fazer diferença pra gente. Todo mundo bem até aí, por enquanto? Isso aqui foram só nomes agora, tá? Às vezes esses nomes são importantes porque vai vir aqui horas a seguir. E essa vai ser a nomenclatura que a gente vai ficar usando o tempo todo. Todo mundo bem por enquanto, né? Tá? Agora presta muita atenção no que eu vou fazer. Para você entender isso aqui, vai expandir a sua mente agora. Ok? Vamos estudar pequenininho ainda, tá? Depois a gente aumenta o tamanho e a complexidade das coisas. Vamos considerar uma função de duas variáveis, x e y. Quais mintermos existem com duas variáveis? Primeiro, quantos? 4. Quais? X barra y barra, x barra y, xy barra, xy. Tem todas as combinações aí. São os 4 mintermos possíveis com duas variáveis. Certo? Todo mundo bem? Guarda essa informação por enquanto. Lembra da tabela verdade? Se eu tiver uma tabela verdade aqui, x, y de duas variáveis, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, tá? Vamos ver como é a tabela verdade de cada um desses mintermos? Pode ser? Porque cada um deles representa uma certa lógica. Vamos ver na tabela verdade a lógica de cada um desses. Faz sentido? O que eu quero dizer? Vamos escrever aqui a tabela verdade desse mintermo, x barra y barra. A tabela verdade desse mintermo aqui, x barra y, desse aqui, x y barra. Muito obrigado. E esse aqui do xy. Pode ser? É multiplicação, então vamos calcular, tá? Primeira colunazinha lá. Já vou ler com os barrados, tá? Então a primeira linha 0 e 0 vai ser 1 e 1, 1.
1 e 0. 0 e 1. 1 e 1. Oh, idiota, né? 0 e 0. 0. Pronto. Ok? Próximo. Já vou ler com os barrados, tá? 1 e 0. 1 e 1. 0 e 0. 0 e 1. Próximo. Acho que vocês já perceberam o padrão. Próximo. Quando for 0, 0, dá 0. Quando for 0, 0, 0, 1, dá 0. Quando for 1, 0, dá 1. Certo? Nessa linha vai dar 1, certo? E do lado de cá vai dar 0. Todo mundo tá vendo? Próximo. Vocês já entenderam o padrão. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1. Hã? Fala, filho. Eu estou fazendo na ordem de propósito, assim. Para ficar bem visível o que está acontecendo. Tá? Olha o que aconteceu. Vamos ler agora o que está escrito aqui. Porque no final das contas, fazer a continha, a continha mecânica, assim, sabe? O importante aqui é ler a coisa para expandir a mente. Tá? E aí a gente tentar ir pegando e construindo coisas a partir daí. Tá? Olha só o que aconteceu. Esse mintermo específico, ele é para uma única combinação de entradas e ele é 0 nos outros casos. O outro mintermo, ele é 1 nessa combinação específica de entradas e ele é 0 nas demais. E assim por diante. Cada um deles aconteceu isso, né? Todos os mintermos de duas variáveis estão aí, certo? Isso quer dizer que se eu falar alguma coisa a respeito do que eu estou vendo aí, e essa afirmação for verdade para os 4 casos, essa afirmação é verdade, porque só tem os 4 casos. É aquela ideia de indução finita, assim, eu olho todas as possibilidades, se alguma coisa que eu disser sobre todas as possibilidades for verdade, é porque aquilo é verdade. Todo mundo bem? Em todos os casos, o mintermo, ele é 1 para uma combinação de entradas, e ele é 0 para todas as demais combinações de entradas. E cada um deles tem a sua combinação de entradas, onde ele é 1, onde ele vai ser verdadeiro. Tudo bem? Observando isso, eu vou propor a seguinte ideia. Vamos associar cada um desses mintermos com uma linha da tabela verdade. Aquela linha que se torna 1 quando aquele mintermo está presente na minha função. Pode ser? Faz algum sentido? Não entendeu o quê? Eu vou associar assim, ó. Nessa linha aqui. Qual é o mintermo que torna essa linha 1? O mintermo x barra, y barra. Então eu vou associar a linha 0 com o mintermo x barra, y barra. E aí na hora que o que eu quero dizer com associar? Na hora que eu enxergar esse mintermo, eu quero pensar assim. Toda hora que eu ver lá no meio da minha função esse mintermo, eu preciso pensar assim. Ó, a linha 0 vai estar com 1. A linha 0 vai estar ligada. Por causa dele. Mas eu não sei nada sobre os outros. Mas eu tenho certeza que aquela linha vai estar ligada se eu ver esse mintermo. Hã? Faz sentido? Tá? Faz algum sentido, né? É um pouco dogmático, mas eu estou olhando alguma coisa e tentando bolar alguma regra. Certo? A segunda linha eu vou associar com o mintermo x barra y. A terceira linha com o x, y barra. E a última aqui com o xy. Pode ser? Todo mundo bem? De tal forma que, vamos lá. Se eu escrever uma outra função qualquer aqui. Deixa eu abrir um espaço aqui. Vou escrever uma outra função qualquer, tá? Uma outra função qualquer. X. X é uma função das variáveis x e y, certo? X. Está na forma normal? Não. Porque não é nem soma de mintermos e nem produto de maxtermos.
X nem é um termo normal. Vamos fazer a tabela verdade dele? Fazer a tabela verdade do X em amarelo. Quando for 0 e 0 dá 0. Quando for 0, 1 dá 0. Quando for 1, 1, 0 dá 1. Quando for 1, 1 dá 1. Essa é a tabela verdade dessa função, x. Vocês concordam comigo? X. Aí eu pergunto para vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo que essa linha está ligada? Está setada como 1? E eu relacionei ela com o min termo x, y barra, certo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Não foi isso que eu fiz? Eu vou escrever de azul uma outra função, tá? Outra função. X, y barra, mais o min termo relativo a essa linha aqui, ó. Que eu falei, que eu associei com o xy, que liga ela bem aqui, ó. X, y. Vamos fazer a tabela verdade dessa função em azul? Essa função em azul é uma outra função. X é uma função, está aqui em amarelo. A função azul é outra função, vocês estão vendo, né? Diferente. Vamos calcular a tabela verdade dela? Então vamos lá. Quando for 0 e 0, esse primeiro termo vai dar 0. Todo mundo de acordo? Tá aqui a tabela verdade dele, ó. Tá aqui, ó. Quando for 0 e 0, aquele primeiro termo é 0. Quando for 0 e 0, esse termo é 0. Já está aqui a tabela verdade. Quando eu fizer a soma de 0 com 0, vai dar 0. Próximo caso. Próxima linha. O termo da esquerda é 0, o termo da direita é 0. Quando eu fizer 0 mais 0, vai dar 0. Próximo caso. O termo da esquerda dá 1. Eu já calculei? Não preciso ficar recalculando. O termo da direita dá 0. Quando eu fizer 1 mais 0, vai dar 1. Próximo caso. O termo da esquerda vai dar 0. O termo da direita vai dar 1. Quando eu fizer 0 mais 1, vai dar 1. Pergunta. X é igual a xy barrado mais xy? Sim. Vocês estão vendo? É a mesma tabela verdade? Combinação. Hã? Combinação? É a verdade, a combinação. Tem um teorema aí que fala sobre isso. Mas enfim, tipo, nem estou interessado que vocês se lembrem lá, as álgebra e tal. Olha a tabela verdade, vê o que a gente está fazendo aqui. Tá? As aulas também costumam ter muita consistência interna dentro da própria aula, tá? Aqui. Vocês veem que eu tento fazer isso também. Todo mundo ok com isso? Pergunta. A função do lado esquerdo, do jeito que ela está escrita, está na forma normal? Não está. A função do lado direito está na forma normal? Sim. Especificamente na forma normal de soma de produtos. Que vai ser o que a gente mais vai fazer, tá? É mais familiar para mim, porque é o que eu mais fiz na vida, e é o que mais tem no livro, e é o que a gente mais usa, assim. Tudo bem? Mas a gente podia ter feito a forma dual dessa daí. Todo mundo bem? O que eu quero dizer com isso que eu estou fazendo aqui, tá? De que, e aí isso aí é um teorema, mas não é exatamente dando uma prova, mas, tá? O que eu quero dizer com vocês é que eu sempre consigo escrever qualquer função lógica, tá? Na forma normal, somando os mintermos associados às linhas onde aquela função é 1. Que é o que eu fiz aqui agora. Você me dá uma função qualquer. Eu não sei a forma algébrica dela. Eu só tenho a tabela verdade. Só sei os casos onde aquilo é 1. Somando as linhas, os mintermos associados com as linhas onde aquilo dá 1, eu escrevo a função da forma normal. Sempre. Vamos fazer um outro caso aqui. Vamos fazer uma função de 4 variáveis. A, B, C e D.
Acho que vai ficar até... Nem caber direito na tela. Mas vamos fazer aqui um pouco maior. Então vai ficar assim, ó. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1. 0, 1, 0, 1. Aqui fica 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aqui fica 0, 1, 0, 1. E aqui fica 1... Não, ódio. Aqui fica 0, 1. Beleza? Aí eu vou fazer uma função qualquer aqui agora. Completamente arbitrária da minha cabeça. Uma função que eu vou chamar aqui de f. Beleza? Então, vou dizer que vai ser 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, sei lá, 0, 1. Eu não quero botar muitos para não ficar muito grande. Beleza? Como é que eu escrevo essa coisa na forma canônica? Uma equação para isso aqui, tipo assim, a forma algébrica dela, tá? Pega cada uma das linhas onde isso é 1, lê o mintermo associado. Então, vamos fazer isso. Então, esse primeiro 1 aqui está na linha 0, 0, 1, 0. Nessa ordem aqui, ó, as variáveis, tá? 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Eu adoro fazer essas pausas dramáticas. Próximo. Essa linha aqui, que é 0, 1, 0, 0. Próximo. Essa linha aqui, que é 0, 1, 0, 1. Próximo. Eu vou dar um espaço aqui para poder escrever alguma coisa junto, para já introduzir uma nova notação também. Essa linha aqui, que é a linha 1, 1, 0, 1. E essa linha aqui, que é a linha 1, 1, 1, 1. A, B, C, D. Todo mundo bem? Todo mundo ok com isso? E é para ser bem fácil de ler, tá? Por exemplo, quando eu tenho uma função grandona dessa daqui, o que eu faço? Eu não fico lendo linha por linha. Olhando assim, quando for 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o que acontece com cada um desses? Assim, eu não faço isso. Eu me pergunto ao contrário, já vou adiantar logo. Eu venho, não é soma de coisas? Não é soma de coisas? Quando isso aqui for 1, 1 mais qualquer coisa é 1, certo? É um dos teoremas que a gente vai atrás aí, não é? Aí eu me pergunto, quando que isso é 1? Quando for exatamente o caso. A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1, D igual a 0. Porque aí quando eu encaixo esses númerozinhos lá, aquilo lá conta aquela multiplicação dá 1. Todo mundo conseguiu ver isso? Todo mundo viu isso? Sim, filho? Ou não? Não peguei, não. Pergunta, quando que isso aqui vai ser 1? É multiplicação, certo? 0 vezes qualquer coisa é o quê? 0. Então, calma, não. Antes disso. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então eu te pergunto se o A barrado for igual a 0, se A barrado der 0, já dá tudo 0, não dá? Aí eu pergunto para você, quando que o A barrado é 1? Quando o A for 0. Porque você vai fazer o barrado dá 1. Concorda? Se o B barrado sozinho der 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Quando que o B barrado dá 1? Quando o B for 0. Tá vendo o padrão aí? Quando o C for 0, dá tudo 0 na multiplicação. Quando é que o C dá 1? Quando for 1. E o D barrado? Quando é que ele dá 1? Quando o D for 0. Então, você concorda comigo que esse termo marcado em vermelho vai ser 1 quando acontecer exatamente esse caso?
A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1, D igual a 1. Que é exatamente nessa linha, certo? E somente nessa linha. Hã? D igual a 0, não foi o que eu escrevi? Falei, sei lá, mas confia no que está escrito. Você está comigo, você está entendendo? Todo mundo viu? Onde que na tabela que acontece esse caso aí particular? Exatamente naquela linha. E somente naquela linha. E essa é uma propriedade dessa ideia de forma normal. Tem alguma coisa que só acontece em uma linha da tabela. Nesses termos normais, por isso que a gente associa esses termos normais com as linhas da tabela. Tranquilo? Aí na mesma lógica, quando é que isso aqui é 1? Exatamente nessa linha. Quando é que isso aqui é 1? Exatamente nessa linha. Quando é que esse é 1? Exatamente nessa linha. E esse aqui, quando é que é 1? Exatamente nessa linha. Aí eu pergunto para vocês. Onde cada uma dessas aí for 1, a função dá 1. E aí eu mapeei todos os lugares onde isso acontece. Aí eu pergunto para vocês, na primeira linha lá, 0, 0, 0, 0, quanto que dá essa função? Dá 0. Por quê? Porque a primeira parcela dá 0. A segunda parcela dá 0. A terceira parcela dá 0. A quarta parcela dá 0. A quinta parcela dá 0. Aí é 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Que é 0. Essa linha aqui é 0. Necessariamente. Aí eu pergunto, vocês são pessoas que já conseguem, a essa altura já ter visto o padrão que aconteceu. Se eu já marquei todas as linhas onde a coisa pode dar 1, tudo que não está marcado aí tem que dar quanto? 0. Então não precisa nem pensar mais. É 0, 0, 0, 0 e assim por diante. Pegaram a ideia? Pegaram a ideia? Vou além para aproveitar isso aqui. Isso aqui é uma habilidade que vocês vão exercitar, tá? Porque vai ser muito útil. Tá? Imagina que eu escrevi a função assim, ó. Sei lá, uma outra, tá? Vou fazer ela de amarelo aqui. Aproveitando essa coisa de como é que preenche a tabela verdade rápido, tá? G é BC mais AD barrado. Tá na forma normal? Não. Não está. Mas segue a mesma lógica que eu acabei de fazer com vocês. Presta atenção. Essa função toda dá 1 quando? Se isso aqui der 1, 1 mais qualquer coisa é 1, certo? Hã? Não, 1 mais qualquer coisa em lógica booleana é 1. É 1. 1 mais qualquer coisa. 1 mais qualquer coisa aqui pra gente dá 1. Tudo bem? Na nossa lógica, na nossa álgebra dá 1. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, quando é que BC vai ser 1? No caso, quando B for igual a 1 e quando C for 1. Aí eu pergunto para vocês, quais as linhas da tabela onde B igual a 1 e o C igual a 1? Porque quando for B igual a 1 e C igual a 0, quanto que é 1 vezes 0? Hã? Pronto, então já se respondeu, certo? Então vamos lá. Aí pergunta. A primeira linha da tabela, B igual a 1 e C igual a 1? Não. Em algum lugar aqui o B e o C são 1 ao mesmo tempo? Não. Em algum lugar aqui o B e o C são 1 ao mesmo tempo? Sim. Onde? Aqui e aqui. Então você concorda comigo que nessas duas linhas, a condição para aquele produtozinho ali ser 1 está atendida, né? Aqui tem o B e C igual a 1? Aqui tem B e C igual a 1? Então você concorda comigo que esse primeiro termozinho aqui é 1 naquelas 4 linhas, certo? E o do lado de cá?
Vou marcar ele de azul. Esse aqui, ó. Vai ser 1 quando o A for 1 e o D for 0. E o B, professor? O B não importa. Você está vendo que o B não importa ali. Então vamos lá. Onde é que o A é 1 e o D é 0? Para a gente conversa. O A é 1 na metade de baixo. Todo mundo está vendo? E o D? O D é 0 aqui. O D é 0 aqui. O D é 0 aqui. E o D é 0 bem aqui. Eu vou deixar o 1 do lado aqui. Certo? Porque eu quero usar esse 1 aqui de propósito. Para um motivo muito específico. Cobrimos todos os casos onde essa função pode ser 1, certo? Tá bem, filho? Onde ela não é 1, ela tem que ser 0. Então, essa tem que ser a tabela verdade dessa função g, certo? Todo mundo pegou a manha de ler isso e preencher a tabela com velocidade, certo? Você não vai ficar testando linha por linha. Você pega na tua função e fala assim, esse pedacinho, quando é que ele é 1? Esse pedacinho, quando é que ele é 1? Preenche lá. Quando você preencher todos os lugares onde a coisa dá 1, o resto tem que ser 0. Ou vice-versa, você pode se perguntar ao contrário também, tá? O que tem que acontecer aqui para minha função dar 0? Aí marca os zeros. E aqui? Zeros. Marca aqui, os zeros. E aí onde não for 0, tem que ser 1. Aí você preenche automático. Beleza? Todo mundo ok com isso? Aí repara, tá? Porque eu estou tentando fazer isso para mostrar para vocês que os termos na forma normal, eles habilitam uma única linha na tabela. Os termos que não estão na forma normal, eles habilitam mais de uma linha na tabela. Aqui nesse caso aqui, ó, 4 linhas. Vocês estão vendo isso? Todo mundo ok? Posso repetir. Os termos normais, eles habilitam uma linha na tabela. E unicamente uma linha. E os termos que não são normais, por exemplo esse aqui, habilitam mais de uma linha na tabela. Quê? Porque o termo normal tem que aparecer todos os literais uma única vez. E numa função de 4 variáveis, A, B, C e D, apareceu A, apareceu D, mas não apareceu nem o B nem o C. Então não é normal. Tudo bem, filho? É o nome. O nome que você, de alguma coisa vocês acabaram de... É para a gente poder ter o nome para poder... O termo normal ele tem uma propriedade muito, muito específica. Por isso que ele recebe um nome específico. Tudo bem? E isso, ele vai ser muito útil. A gente vai construir muita coisa em cima disso, dessa ideia. Todo mundo bem até aí? Todo mundo bem até aí? Outra coisa que eu quero que vocês reparem é que, olha só, esse termo e esse termo, os dois habilitam uma certa linha aqui, nesse caso particular, não foi? Por isso que eu marquei aqui ao mesmo tempo. Tudo bem? Os dois habilitam uma linha em comum ali naquele caso. Tá? Quando isso acontecer, eu vou dizer que aqui tem algum tipo de redundância. Redundância. O que é redundância? Redundância tem informação sobrando. É quando eu digo para você uma coisa e, tipo, sei lá, caiu para baixo, saiu para fora. Só dizer que saiu, já está implícito que é para fora, não precisa dizer que saiu para fora. Vocês concordam para mim que, tipo assim, essas expressões está sobrando alguma coisa? Tá? O fato de eu falar sair e sair para fora, eu dou a mesma informação para vocês. Mas numa delas eu falo saiu, e no outra eu falo saiu para fora. Eu uso mais símbolos. Essa é a ideia de redundância. Está sobrando símbolos, de alguma forma. Tá? E aqui para a gente a noção de redundância é os termos que tem aí, eles estão habilitando mais de um termo está habilitando a mesma linha. Isso é uma forma de redundância. Todo mundo bem com isso? E se está sobrando, a gente vai querer tirar. E tentar remover essas redundâncias das expressões é o que eu vou chamar de simplificação. Eu estou tentando tirar as redundâncias de alguma forma.
Beleza? E óbvio que simplificar tem uma noção de... Eu posso tirar as redundâncias de várias formas. Uma primeira delas é escrever a coisa na forma canônica. Cada termo representa uma linhazinha unicamente. Só que a forma normal, ela tende a expandir a quantidade de letrinhas. Ela tende a expandir a sintaxe. E se eu estou falando em simplificar, eu quero tentar diminuir a quantidade de letrinhas que tem ali. Eu quero diminuir a sintaxe. Todo mundo bem? Então, esse vai ser meu objetivo quando eu falar de simplificar. Eu estou tentando reduzir as redundâncias, diminuindo o tamanho dos termos na expressão. Beleza? Esse vai ser meu objetivo. Todo mundo bem com isso até aqui? Isso que eu acabei de fazer é importantíssimo. Associar um termo, um min termo, com uma linha na tabela verdade. Ok? Da mesma forma que eu posso associar os min termos com as linhas da tabela verdade, eu posso associar os max termos. Vamos fazer? Se eu passar como dever de casa vocês fazerem a mesma lógica para os max termos, vocês não vão fazer. Eu conheço vocês já. Então, eu vou fazer. E aí vocês não podem nunca falar que não viu. Porque, obviamente, na prova vai ter coisa com max termos. Então, vamos lá. Mesma ideia. Vou repetir o mesmo processo. Em uma função de duas variáveis, quantos max termos eu tenho? 4. Quais são? Calma. X mais Y é um deles. Calma. X mais Y é um deles. X mais Y barrado é um deles. X barrado mais Y é um deles. X barra mais Y barra é um deles. Tem mais algum? Não. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a tabela verdade de cada um desses. Então, eu tenho X, eu tenho Y, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Aí eu tenho 4. X mais Y. Vocês já sabem o que assim, uma certa expectativa a essa altura, né? Vocês já estão esperando assim, vai acontecer alguma coisa única em cada linha com cada um desses. E tudo que acontece com o vezes acontece meio com mais, meio que invertido. Meio que invertido, tá? Cuidado com isso aí, porque, assim, espera e faz e decora a regra olhando. Diga. Quando você fez o produto lá, você fez qual ordem contrária? Tem alguma... Começou com X barrado, Y barrado? Naquele lá eu já sabia que ia dar naquela ordem que eu queria. Esse aqui eu não sei se vai dar na ordem que eu quero, mas eu acho que vai. Mas eu vou descobrir agora, junto com vocês. Beleza? De novo, eu tô no domínio do freestyle aqui com vocês, cara. Eu não tô trazendo minhas notas de aula em hora nenhuma, mas assim... Tá? Mas eu sei o que tem que acontecer. Mas eu tô descobrindo aqui com vocês também. Ok? Então vamos lá. Vamos calcular, tá? 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 1. Por enquanto tá do jeito que eu queria. Próximo. 0 mais 1 dá 1. 0 mais 0 dá 0. Dá 0. 1 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. Próximo. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 1. Ok? 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. Como é teu nome, filho? Tá dando certo do jeitinho que eu queria. Vamos próximo. Essa linha aqui vai, vamos lá. 1 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1.
0 mais 1 dá 1. 0 mais 0 dá 0. Caramba, professor! Quando é com max termo, cada um deles dá 0 exatamente em um lugar e dá 1 nos outros. É isso aí, meus padawan. O que vai acontecer aqui então? O que eu vou fazer? Mesma lógica. Eu vou associar cada linha da tabela com um max termo. E o max termo desliga aquela linha da tabela, em vez de ligar. O min termo liga. Ligar é colocar 1. O max termo desliga, ele coloca 0. Não sei se aí tem essa relação do termo com o max termo. Tem a ver com o que você falou na aula passada sobre forma dual? Tem a ver com essa ideia de dualidade. O min termo e o max termo são duais um do outro. As operações é troca, né? Em vez de ser Tudo aqui é construído de tal forma, não é exatamente construído de tal forma, mas é meio que uma coincidência essa propriedade, tá? Mas é como se tivesse, é como se o mundo da lógica digital fosse um mundo que tem um espelho, que tem um lado do espelho e o outro lado do espelho. E tudo que acontece de um lado acontece do outro lado também. Entendeu? E aí tem algumas coisas que são um pouco mais fáceis de fazer de um lado do espelho. Tem outras coisas que são um pouco mais fáceis de fazer do outro lado do espelho. Mas tudo é possível do lado do espelho. Tudo acontece dos dois lados do espelho ao mesmo tempo. Aquele negócio que você começou a matéria com a gente associando a uma equação. Oi? Você começou a matéria associando tipo, a uma equação. Se tipo, tudo que acontece de um lado acontece do outro. Não. E aí isso aqui já é mais uma coincidência mesmo. Esse nível de simetria aqui já é uma coisa muito especial. Professor, uma coisa que eu não peguei direito, se pudesse explicar, a definição do que seria tipo, a diferença de um min termo e de um max termo. O min termo é a definição de min termo é um termo produto com os n literais, sem repetir. Eu queria dizer, tipo, como você define quais são os min termos e os max termos. Eu não estou entendendo muito a pergunta. Você faz todas as combinações, velho. Se tem duas variáveis, x e y, tem x barra e y barra também. Aí você faz todas as combinações. Aqueles são todos os min termos e todos os max termos. Estão aqui, ó, todos os max termos. Você faz todas as combinações. Assim, E aqui é o que eu estou lendo a tabela verdade com vocês. Porque eu podia simplesmente falar, o min termo serve para ligar, o max termo serve para desligar. Eu estou tentando mostrar que isso não é uma coisa que eu construí o min termo por causa disso. Ou o max termo para fazer isso. Não é uma... A ideia é a seguinte, eu olhei e eu vi que esses termos específicos têm essa propriedade específica. E o min termo tem aquelas propriedades específicas. Por isso que a gente deu nome para eles. Entendeu? A gente olhou alguns termozinhos aqui, viu que eles têm essa propriedade especial e falou assim, nossa, isso aqui vale a pena ter um nome separado, porque a gente vai construir a teoria usando essa ideia aqui. Beleza? Beleza? Então, eu vou associar cada termo, cada linha da tabela com o max termo, e o max termo, pelo que eu estou lendo aqui da tabela, serve para desligar as linhas. Tá todo mundo sacando? E aí presta muita atenção, porque vocês vão melar isso aí alguma hora. Olha aqui, quando a linha 0, 0, o min termo é x barra y barra. E assim por diante. Onde a variável é 0, aparece a barra. No min termo. No max termo, a função é ao contrário. Na linha 0, 0, é o x mais y. Apareceu sem a barra. E onde tem 1, apareceu a barra. Tá vendo? Tá todo mundo aí ainda comigo? Tá? Então, cuidado na hora de ler isso aí, tá? Porque eles têm essa lógica ao contrário. Beleza? Ótimo. Dito isso, vamos escrever uma função qualquer aqui. E aí vamos escrever ela na forma normal de produto de somas, usando os max termos. Pode ser?
Vou escrever uma função g aqui, que é 0, 1, 0, 0. Ok? Então, vou fazer a mesma lógica. Para cada linha onde tem 0, eu vou multiplicar o max termo correspondente. Então, vamos lá. G é a primeira linha, x mais y. A segunda linha é 1, deixa quieto. A terceira linha é x barra mais y, que é a linha 1, 0. A próxima linha é a linha 1, 1, que é x barra mais y barra. Ok? Todo mundo bem? E eu vou deixar para vocês conferirem que isso aqui dá certo. Mas você já deve ter se convencido que dá. Hã? Você não ia sair de feriado hoje? Uai, você falou de feriado de manhã, cara? É, tô de olho aqui, ó. Vai. É o seguinte, ali como tá tendo x barrado e x barrado, certo? Nas duas expressões. Onde? Na passada você falou que quando x barrado acontece, ele vira x. Só que aí também tem o x ali mais para a esquerda. Então poderia ser que no final dessa função x se manteria? Não entendi nada. Tem x barrado que você está falando aqui e aqui? Isso. Quando vai fazer A multiplicação. a multiplicação do duplo, vai ficar como se fosse o x normal. Mas aí você está pensando que você já vai fazer o chuveirinho e vai multiplicar aqui. Exato. Mas eu não estou fazendo nada disso, eu estou falando. Isso aí essa aí é a forma normal. Então, mas aí, para fins de, tipo, sei lá, de analisar a função mais rápido, poderia dizer que esse x aí ele vai sair sem barra nenhuma, porque tem um x sem barra ali, aí vem o x barrado, aí depois tem um outro x barrado. Entendeu? Ou seja, Eu estou entendendo que você quer fazer assim, ó, o chuveirinho. Ó. Esse aqui vezes esse, que fica x barra mais xy, mais x barra y. Deixa eu limpar isso aqui. X barra y mais y, tudo isso aqui vezes x barra mais y barra. Aí você pode tentar minimizar alguma coisa. Por exemplo, ó, x vezes x barra dá quanto? 0. Não é 0? Então esse termo já dá 0, não é? Y vezes y dá quanto? Y. Então eu posso escrever isso aqui. Fazer o outro chuveirinho aqui. Fica x barra xy mais x barra y mais x barra y mais, agora com y barra, xy barra mais x barra y barra mais y barra, certo? Aí, ó, x com x barra, isso aqui dá 0. Y com y barra dá 0. Y com y barra dá 0, isso aqui também dá 0. Aí, x barra com x barra dá quanto? X barra. Então, posso cortar um desses, né? Aí eu pergunto assim, quanto que é A mais A? A. Então, o resultado disso aqui é x barra y, certo? X barra y não é exatamente o min termo que está associado com isso aqui também? E tem que dar isso aí mesmo. Não sei se eu respondi sua pergunta, assim, mas acho que era isso que você estava tentando fazer. era quase isso daí. Mas você se convenceu que... Ó, acho que foi até bom ter feito isso, tá? Acho que você se convenceu que isso aqui, de fato, representa essa função que está do lado de cá. E não só isso. Isso daqui é, nessa forma canônica, de produto de somas, é igual uma outra função na forma canônica de soma de produtos. Que nesse caso é só um min termo. Esse lado aqui está na forma canônica? Sim. Soma de produtos. Só que só tem uma parcela somando. Então, toda
toda soma de termos ela tem um equivalente de produto máximo. Isso é uma boa coisa para você decorar. Toda forma canônica que é soma de min-termos tem um equivalente que é produto de max-termos e vice-versa. De novo, são dos dois lados do espelho. Isso daí não é equivalente ao teorema de Morgan? Não. Cuidado, porque esse aqui não é não tem nada, em princípio, tem nada a ver com o teorema de De Morgan. Assim, tem uma ligação, mas não é assim. Mas não é por causa do teorema de De Morgan que isso aqui acontece. Eu não diria nesses termos, pelo menos. Todo mundo bem, gente? Todo mundo bem? São várias coincidências que eu estou mostrando para vocês, né? Mas essas coincidências aqui fazem, assim... A gente vai usar isso, a gente vai explorar essas coincidências. Eu perdi. Por que dá equivalente a essa linha? Mas a gente calculou. Tinha que dar equivalente ao G, não? Tá aqui. Mas X barra Y, não está escrito ali? Onde você se perdeu, filho? Peraí, já te passo a palavra. eu entendi por que o X barra Calma, você entendeu como é que chegou aqui? Entendi. Tudo bem, aí onde você está perdido? Acho que me perdi na hora de relacionar o porquê desse resultado da soma de termos com essa linha da tabela verdade. Porque essa linha da tabela... Não foi isso que eu fiz, ó, vamos lá. Eu construí essa forma canônica aqui, multiplicando os max termos correspondentes aonde a função dá zero. Aí eu calculei, eu só expandi, simplifiquei a álgebra e concluí que isso aqui dá na mesma de escrever assim. Só que isso aqui é a forma canônica, que é o que eu teria feito se eu tivesse escrito isso na forma canônica, considerando os uns, com os min-termos. Que eu teria pegado e somado todas as linhas onde tem um. Só tem uma linha onde tem um. Seria isso aqui, ó. Pegou? Pegou? Tá todo mundo bem aí? Confortável com isso? Confortável não sei, mas... De novo, eu não estou fazendo nada extraordinário, eu acho. Estou dando um monte de nome para leitura da tabela. Só que agora eu estou tentando encontrar, vamos chamar assim, não exatamente coincidências, mas encontrar coisas que eu olho e falo assim, nossa, acho que eu posso usar isso aqui para representar outras funções. Para eu ter uma forma que eu chamo de canônica, que é como se fosse uma forma padrão para representar todas as funções. E ainda tentando, e aí de quebra, tá? Tô tentando mostrar para vocês que tem uma relação muito assim, ó, intrínseca entre a tabela verdade e essas formas algébricas. É assim, não é só duas formas de ver a mesma informação. Tipo assim, você precisa ficar muito natural para você de que ler a tabela verdade é igual escrever essas equaçãozinhas e escrever as equações é igualzinho escrever a tabela. Você tem que olhar isso aqui em algum momento e ver a tabela já. Tipo, quase um feeling, assim. E você tem que ver essa tabela aqui e já ver isso aqui, ó. Tipo, como se fosse um feeling já quase. Esse nível de agilidade que vocês precisam desenvolver. Tudo bem? Demora um pouquinho, mas esse é um objetivo. Tá todo mundo bem por enquanto? Todo mundo bem por enquanto? Posso andar para frente? O que tá pegando aí, filho? Tô tentando fazer a relação de De Morgan aí, né? Não sei, porque isso aí é com... É a única função que tá faltando de cima, se você fizer o De Morgan, é a de baixo. Mais ou menos, eu acho. Cara, não tô entendendo nada. Peraí, calma, você tá falando que x barra y, se eu aplicar o termo de De Morgan... Ele vira a única função que tá faltando lá em cima. Puta que pariu, aí eu não sei, mas... Vamos fazer o De Morgan aqui? Ó, isso aqui, pelo teorema de De Morgan, fica... Eu vou fazer um barra, para eu ter a barra para trabalhar. Aí fica assim. X mais y barra, tudo barrado, né? Ele fica a negação
Calma. Fica isso aqui, certo? Aí você está me falando que esse termo x mais y barra é o que está faltando aqui. É a negação do que está faltando aí. Isso, então, o x mais y barrado está faltando aqui. Mas assim, eu não sei de fato. Não dá para saber o que é causa e efeito aí. Isso tem uma relação. Assim, alguma relação tem. Por isso que eu disse assim, não tem alguma coisa a ver com o Teorema de De Morgan? Tem, porque o De Morgan é meio que é como se fosse o portal para você atravessar o espelho e ir para o outro lado. E voltar, tá? Só que eu não sei onde que isso vai ajudar, ficar tentando relacionar isso com o Teorema de De Morgan. Não sei, porque tipo, você falou que você tem que olhar a função e já saber como é que seria a representação. Mas eu acho que o caminho é mais esse. Pega os uns e soma os min-termos. Ou então pega os zeros e multiplica os max-termos. Pode só escolher, tipo, qual eu vou usar e numa via dessa, tipo, eu vou usar só os... Você vai querer usar os min-termos. É isso que eu ia falar. Você vai querer usar os min-termos. Tudo bem. Acredita em mim. Mas isso é um erro. Porque tem situação em que é melhor usar max termos. Tipo, se tiver muitos uns e poucos zeros... Tem situações muito práticas aqui que os max-termos eles vão fazer muito mais sentido pra gente, porque os max-termos eles representam onde é zero, certo? E aí vocês vão ver que direto eu vou fazer alguma coisa assim, blá, 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 e eu vou barrar todas as saídas, assim, ó, de alguma coisa. Por quê? Porque quando eu pego todas as saídas barradas, como é que eu faço a soma? Imagina que eu quero somar esse sinal com esse sinal. Hã? Não é zero. Tipo, é um sinal que está barrado. Como é que eu faço o ou desses sinais aqui? Hã? Não entendi a pergunta. Volta na aula passada. Tinha uma função, que eu não lembro qual era exatamente, mas a gente pode fazer uma qualquer... a gente pode pegar uma qualquer aqui. Escrever uma qualquer aqui. Que era x, y, z... Fazer alguma coisa assim, ó. X, y... Aí multipliquei. E aí, por exemplo, sei lá... x barrado... z... E aí eu posso vir aqui somar isso, certo? E aí isso aqui, qual é que função é essa? Isso aqui é xy mais x barra z, certo? Soma de produtos. Não é canônico, né? Porque canônico não apareceu todas as variáveis aqui. Não apareceu todas as variáveis aqui, não está na forma canônica. Mas é soma de produtos. Você concorda? Aí eu fiz uma coisa com você na aula passada. Eu falei assim... Se eu barrar aqui, dá na mesma, né? Se eu barrar aqui, dá na mesma, não dá? Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? NAND. Opa, quer dizer que eu posso vir aqui e escrever isso assim, certo? Continua a mesma função, né? Certo? Aí eu pergunto para você. De novo, vou fazer a mesma pergunta. Quando está tudo barrado aqui nessa camada, como é que eu faço a soma? Vamos por partes. Ó, de novo, você entendeu como é que eu cheguei nesse circuito? Você concorda comigo que ele implementa essa função aqui? Você concorda comigo que essa camada está produzindo esse termo e esse termo, certo? E você concorda comigo que essa camada está fazendo essa operação, né? Somar. Agora eu vou de novo, vou repetir minha pergunta. Quando a última camada de alguma coisa está tudo barrado. Olha lá as bolinhas, tá vendo? Está tudo barrado. É o que a gente chama de lógica negativa. Tá? É o que eu estou interessado, seriam as linhas zero da tabela. Quando a última coluna de coisas, de sinais, está tudo barrado, como que eu implemento essa soma? Qual a operação que eu faço para somar? Como é que é o nome disso aqui? Como é que é o nome disso aqui? Vamos lá, de novo. Como é que é o nome disso aqui? O que essa NAND está fazendo?
O que essa lente está fazendo aí? Hã? Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui. O que essa lente está fazendo aí? Está somando. Aluno meu soma com NEND. Você viu isso acontecendo? Preciso fazer de novo? Eu posso fazer de novo. Faz de novo, professor? Então vamos lá. Faz de novo, não tem problema não. Vamos limpar aqui. Eu faço de novo. Vamos lá. Vou fazer mais devagar. O que tem nesse fio aqui? X, Y. O que tem nesse fio aqui? X barra Z. O que tem nesse fio aqui? XY mais, que é a função dela. Isso aqui está pegando o primeiro fio, somando com o que tem no segundo fio. Certo? Tudo bem até aí? Eu estou indo devagar porque eu estou tentando ver onde é que o parafuso afrouxa. Calma, todo mundo bem? Beleza. Aí tem um teorema dos que a gente viu que x barrado é igual a x, certo? Quer dizer que se eu botar inversor com inversor na sequência, não muda os sinais, né? Aí vamos lá, botar os inversores aqui, ó. Barrei aqui. Mudou isso aqui? Não mudou. Porque o somador está vendo a mesma coisa ainda. Mudou o que tem aqui? Mudou o que tem aqui? Sim, claro que mudou. Está barrado aí, não está? Isso aqui agora é x, y, tudo barrado, não é? Mudou. O que não mudou foi o resultado lá no final. Porque na hora de fazer a soma, eu desfiz o barrado antes de fazer a soma. Todo mundo viu? Porque o que eu estou fazendo é barrado aqui, ó, do lado de cá. Não é tudo barrado, é barrado ali, ó. Tá todo mundo vendo? Embaixo aqui, ó. Posso inverter esse. Mudou esse aqui? Não. Mudou o de baixo ali? Mudou. O de baixo aqui agora é tudo barrado aqui, ó. E aqui do lado de cá eu estou fazendo barrado. Por isso que não mudou a saída. Mas mudou os sinais intermediários. Você tá vendo? Beleza. Vamos lá. Agora aplica o teorema de De Morgan aqui, que eu acho que você vai enxergar um pouco melhor as coisas. Vamos lá. Se você aplicar o De Morgan aqui, vai ficar x barra mais y barra, certo? Antes era xy virou x barra y barra, né? Isso aqui tem cara de min termo. Não é min termo, mas tem cara, não tem? Que é a multiplicação de coisas. Isso aqui não é um max termo, mas tem cara, não tem? Que é soma de coisas. E o De Morgan te transforma de um lado para o outro, certo? Tá. Aqui antes era x barra y e virou isso aqui. Se você fizer um De Morgan aqui, vai ficar x mais z barrado. Oh, fui burro, peraí. X barra z, certo? Isso aqui não é min termo, mas tem cara de min termo. Isso não é max termo, mas tem cara de max termo. E aconteceu a mesma lógica meio barrada assim do min termo com max termo, uma linha com uma coisa, não foi? Tem alguma linha da tabela verdade, é uma tabela verdade de 3 variáveis aqui nesse caso. Tem uma linha lá na tabela verdade que é a linha x, y barra, z. E a mesma linha também é representada com o max termo, x barra mais y mais z barra. A mesma linha. Não é? Repara, trocou as barrinhas de lugar e trocou a operação. Que foi o que aconteceu daqui para cá e foi o que aconteceu daqui para cá. Ó. Certo? Por isso que eu estou falando. Na hora que eu penso em fazer esses barradinhos aqui, eu paro de me importar com os min termos e eu passo a pensar nos max termos. Eu não estou mais pensando onde que é a função, eu estou pensando onde que a função é zero. Por isso que eu estou falando, vocês vão preferir usar os min termos, porque eu vou fazer mais, o livro acaba fazendo mais. Mas é um erro ficar travado nos min termos.
Ok? Por quê? Porque quando eu faço isso aqui eu só fiz barrado com barrado, né? Aí eu tô te perguntando, o que é isso aqui? Vamos lá, Teorema de De Morgan. Essa portinha em verde aqui, esse pedaço em verde está fazendo A barrado mais B barrado. Só que se eu fizer o De Morgan, isso aqui é igual a B, tudo barrado, certo? Como é que é o nome dessa operação? Do lado direito aí. NAND, não E. Opa! Por isso que eu estou falando. Eu posso vir aqui agora, então, apagar isso aqui, por causa do Teorema de De Morgan, e desenhar uma NAND aqui e dar na mesma, não é? Tudo bem? Agora perceba, as bolinhas estão aqui ainda, ó. As bolinhas daqui é que elas foram pro lado do outro lado direito. Tá vendo? Mas as bolinhas aqui tem que ficar aqui, ó. Senão dá ruim, né? Até aí, tudo bem? Tá entendendo as transformações que eu tô fazendo? Aí vamos lá então, porque olha só. Vamos ler o que está aqui. Essa camada não estava produzindo as multiplicações? Cada uma a sua pedacinho de multiplicação? Os termos produto? Essa camada não estava fazendo a soma dos termos produto? Eles não continuam fazendo a mesma coisa? A primeira camada de NAND está fazendo os termos produto. A segunda camada de NAND está somando os termos produto. Equivalente, mas não é. Primeiro faz, agora está fazendo na primeira camada a soma e na segunda camada a multiplicação. Não tem soma. Ele está fazendo a primeira camada a multiplicação e na segunda camada a soma. Hã? A mesma coisa, continua acontecendo. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que eu volto aqui, então, agora você entendeu isso aqui. Todo mundo entendeu isso aqui que está acontecendo. Aí eu volto e me pergunto. Se eu tiver uma função qualquer, com um monte de saidinha, aí eu quero somar esse sinal com esse sinal, e está tudo barrado aqui, ó. Como é que eu faço? O que eu tenho que botar ali para somar aqueles dois sinais? A NAND. Você vem aqui e faz assim, ó. Hã? O barrado já está dentro da NAND. O outro ele se perdeu. Aquele diacho lá, aquele quadrado. O diacho do quadrado, sim. Esse diacho aqui do quadrado. Ah. A saída lá já tá barrando já. Está incluso já. Eu já construí ele assim. Hã? É porque muitas vezes é mais fácil, a eletrônica é mais simples de eu fazer as funções. Isso aqui a gente chama de lógica negativa. Entendeu? Os sinais estão invertidos ali. Você tinha falado da lógica negativa e da lógica positiva aqui, você usa. Lógica positiva significa o seguinte: eu ligo aquela coisa com 1 e desligo aquela coisa com 0. Lógica negativa significa o contrário. Eu ligo aquela coisa com 0 e eu desligo aquela coisa com 1. Por isso que em um você usa NOR e outro você usa NAND. Isso. Todo mundo pegou? Pegou, filho? Todo mundo pegou? Quando você vê esse padrão, é um padrão, ó. Você tem coisas que estão barradas e você quer somar. Como é que você soma? NAND. Direto. Se acostuma a pensar nisso logo, porque é assim que a gente vai desenhar os diagramas para vocês. Aí vocês vão ficar doidão lá, tipo... Vocês vão ficar doidaços escrevendo coisas assim, ó. Ó, já adianto o que vocês vão fazer. Vocês vão, tipo... Já adianto o que vocês vão fazer. Eu vou desenhar Vou desenhar o mesmo circuito aqui agora e vou mostrar o que vocês vão fazer. Tem X, Y, Z. O mesminho circuito, tá? Isso na P1 já? Na P1, né? Vai ter alguma coisa assim lá na P1. Um pouco maior, para dar um pouquinho mais de trabalho mesmo. Aí vai ter isso aqui na P1, aí a gente vai perguntar assim, essa parada implementa essa função aqui, x qualquer? Aí, tipo, vai ter lá uma função, forma algébrica. Obviamente que também não vai estar tão direto assim, tipo, já na forma canônica ou qualquer coisa simples. Você vai ter que dar uma mexida nela para decidir. E eu já adianto logo. Escreve essa porra na tabela verdade, escreve o que o circuito faz na tabela verdade. E aí compara. Esse é o caminho normalmente mais tranquilo, tá? Aí vocês vão ficar doidaços. Por quê? Vocês vão olhar e falar assim,
o que está acontecendo aqui? Aqui tá sendo produzido XY barrado. E aqui está sendo produzido X barrado Z barrado. E aqui está sendo produzido. Isso é o que vocês vão fazer. E aqui está sendo produzido, porque está mesmo. Aqui está sendo produzido XY barrado vezes X barrado Y barrado barrado. Aí você pega essa parada e fala assim... Perdão, Z aqui. Vocês vão escrever isso aqui. Aí você entra no domínio do vai ter que fazer conta e vai errar. Porque aí o que você faz? Caralho, que porra é essa? Vamos começar a fazer os De Morgan. Na hora que começar a fazer os De Morgan, você vai errar. Porque isso aqui é igual a x, y, tudo barrado, mais x barra z, barrado. Que é igual a x, y, mais x barra z. Só que lembrando, esse aqui é um caso pequenininho. Vai ter mais. A prova é sempre feita para dar mais trabalho. Ao passo que você podia pegar e já ler isso aqui direto, assim, ó. Ah, tem uma camada de NAND e uma camada de NAND. A primeira camada faz as multiplicações, a segunda camada faz a soma. Que é o que eu acabei de tentar mostrar para você. Aí você já lê direto. Tá bom, o que a primeira NAND está pegando? Está pegando x, y. E o que a segunda NAND está pegando? Está pegando x barra z. Nossa. Z. E a segunda camada? A segunda camada está somando. Não. X barra Z. Porque o resultado não, é isso que eu tô falando. Na primeira você pega e é a negação do resultado da primeira linha, que é X. O resultado da primeira linha é X y barra. Negação de X, Y. Aí você soma. Na segunda, o resultado da primeira é X, Z. Não, tá certo. Tá certo, você que tá... Pergunta. A gente pode dar essa resposta direta assim, olhar para isso e já x, y. Se tiver certo. Só tem que ter uma porta linha, basicamente, que faz a soma das portas lógicas. Se for os sinais em lógica negativa, sim. Porque a NAND é assim, ó. Isso aqui é igual a isso aqui. Hã? É isso que o teorema de De Morgan está falando. Que? Tinha os relatórios lá da SD, no laboratório, e aí eu olhei sempre que em uma hora teve período, porque tinha uma questão que a gente tinha que utilizar portas lógicas em todos. E aí o programa ele faz, só que eu não tinha entendido a lógica. Você tem que estar entendendo o que eu estou fazendo aqui, né? Tá todo mundo entendendo? Por isso que eu vou devagar, assim, eu não... Se usasse só AND, estaria certo também? Se usasse só AND para somar... Você já se respondeu aí. Todo mundo bem até aí? Todo mundo bem até aí? Bom, vamos para frente, porque eu quero chegar na história de minimização. E do mapa de Carnot, que ainda não... Mas tá todo mundo bem, certo? Todo mundo bem? Então vamos lá. Então vem comigo aqui agora. Vem comigo aqui agora, tá? Presta muita atenção no que eu fizer, porque se você entender o caso esse caso aqui agora que é pequenininho, você vai ter que entender os outros casos, que são maiores. Mas se você não entender o caso pequenininho, eu acho que vai ser mais difícil entender o que está acontecendo nos casos maiores. Então presta muita atenção no caso pequenininho. Então vamos lá. Vamos lá de novo. A gente fez isso em alguma aula aqui do passado. Ó. A, B, 0001, 1011, A vezes B, A mais B, e aí era assim, né? Certo? E aí a gente fez, aí eu fiz vamos chamar assim, um truque com vocês, que não é bem um truque. Eu tô na tentativa de ler a tabela verdade, eu convidei vocês a fazer a seguinte coisa. Junta esse par com esse par e vamos ler o que significa isso, não foi? E é da mesma forma, esse par com esse par. Não é assim? E aí isso aqui gerou teoremas pra gente. A gente
acredita que aquilo seja útil. A gente está usando o tempo todo esses teoremas, tá? Que é 0 vezes qualquer coisa é 0. 1 vezes qualquer coisa é a coisa. E assim por diante. A gente está usando esses teoremas, são coisas úteis. Beleza? E aí eu disse o seguinte. Isso... Vamos dar um nome para isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou dizendo para vocês que, de alguma forma, a linha 1 da tabela com a linha 2 da tabela, quando eu junto essas duas coisas e tento ver a informação combinada delas, tá? Me dá um teorema. Tanto no mais quanto no vezes. E aí eu disse assim, então quer dizer que essas linhas são vizinhas lógicas. Por quê? Porque quando elas estão próximas e eu junto elas, leio a informação das duas coisas combinadas, me gera alguma conclusão interessante, e eu estou chamando isso de vizinhança lógica. Beleza? Ok? Mesma coisa para essas duas linhas aqui, a linha 2 e a linha 3. E aí eu convidei vocês a fazer o seguinte, e se eu, em vez de representar a tabela como uma tabela, linha por linha, eu representasse como células num mapa bidimensional? Então vai ter uma célula da linha 0, ela tem que ser vizinha da linha 1, porque elas são vizinhas lógicas. Aí eu escolhi botar aqui. Já vai ficar mais claro por que eu estou escolhendo aqui e não em outros lugares. Aqui, tá? Por exemplo. Tudo bem? A linha 3, a linha 2 e a linha 3 tem que ser vizinhas entre si. Vou guardar isso por enquanto. Aí depois, num segundo momento, a gente fez uma segunda leitura da tabela e eu convidei vocês a fazer a junção dessas duas linhas, e aí saiu o teorema daí, com essas duas linhas aqui, e aí saíram teoremas daí, não foi? E aí nessa mesmo espírito, então quer dizer que a linha 1 é vizinho lógico da linha 4. Isso quer dizer que na hora de eu desenhar a linha 4 aqui no mapa, tem que estar do lado do 0. Tem que ser 1, 2. 4 não, é 3. 1 com 3. Certo? Todo mundo ok? E aí a última linha que sobrou, ela é vizinha do 1 e vizinha do 3. Todo mundo bem com isso? E aí eu chamei isso aqui de mapa de Carnot. Ok? Agora, deixa eu colocar um sistema de coordenadas aqui, para você não precisar ficar decorando onde é cada coisa. Você só lembra de como é que constrói o sistema de coordenadas. Tá? As coordenadas, eu preciso dizer para mim o que significa as coordenadas aqui no eixo do X e as coordenadas aqui no eixo do Y. Tá? Eu vou desenhar assim, tá? E aí eu vou falar assim. As variáveis... tá, calma. Antes até de eu botar isso. Desculpa, eu me adiantei. De novo, o freestyle aqui às vezes dá desses glitches. Vamos para cada uma dessas aqui escrever as coordenadas, pode ser? A primeira, essa célula 0, a coordenada dela é 0, 0. A igual a 0, B igual a 0. Esse cara aqui, a coordenada dele é 1, 0. Não, 1, 0. Essa aqui é a linha 3. Não é 1. É porque você fez 0, 1, 2, 3. Ah, sim, eu sou burro demais. Não, então tem alguma coisa errada. Porque, professor, você definiu a primeira linha como 0, não a primeira linha como 1. Acho que você confundiu naquela hora lá que você colocou 0, 3, porque você colocou... Tá, então eu vou fazer o certo logo. Eu não sei o que eu fiz alguma bagunça. Aqui é aqui é a próxima linha. Só definir, ao invés de você terminar em 2, 3, terminar em 3, 4. Porque aí tem a linha 1 é a linha 1, a linha 2 é a linha 2. Não, mas aqui é para ser 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Tá? Essa daqui é a linha 1, 0 e essa daqui é a linha 1, 1. É assim? 1, 1. Não, 0 não era pra ser 1. Foi o 3 não era pra ser 5, não, professor? Tô pensando.
Calma, estou pensando. Me dá um minuto. Não, é assim mesmo. Vertical e horizontal. Hã? O A indexa vertical. Exatamente, porque é isso que eu estou tentando fazer. O A vai indexar essa direção aqui. Aliás, perdão. O A vai indexar nessa direção, né? Aqui quer dizer assim, ó, A igual a 0. Aqui quer dizer a coluna do A igual a 1. O B vai indexar nessa direção. Aqui é o B igual a 0. Aqui é o B igual a 1. Opa. Eu falei alguma besteira aqui no meio. Eu estou percebendo, mas eu não estou sabendo o que é. Diga, filho. Aqui, quando você deu você falou, mapeou do 0, linha 3, linha coisa, aí você colocou lá. Você tinha colocado a 0, vizinha da 3, mas não pode porque, tipo, a variância são 2 bits. Mas nessa Isso. tá certo. Nessa anotação tá certo, não tá? Porque a regra vai ser, e aí que você chamou a atenção aqui de uma coisa importante, a regra vai ser que a gente vai olhar isso aqui, vai ver que esse cara é vizinho desse e só muda um bit. Esse cara é vizinho desse e só muda um bit. Esse cara é vizinho desse e só tem um bit de diferença. E esse é vizinho desse, só muda um bit de diferença. E isso que a vizinhança lógica vai estar ligada com essa noção de um bit diferente. E todo o resto igual. Tudo aquilo que só difere de um bit tem que estar um do lado do outro. Beleza? E aí isso aqui a gente vai chamar de mapa de Carnot, tá? E aí em vez de escrever assim aqui em cima, tá? A gente normalmente escreve assim, ó. 0, 1, 0, 1. E aqui é o A crescendo naquela direção, o B crescendo nessa direção. E aí quando eu for ler isso daqui, eu vou ler como sendo A barra, B barra. Leia na ordem alfabética, tá, por favor. A barra, B barra. Eu vou ler isso aqui como sendo AB. Todo mundo ok? Todo mundo bem? Todo mundo bem até aí? Hã? A barra, B barra, porque o A é 0 e o B é 0. E não foi o min termo que eu associei com essa situação aqui, as 0, 0, não chamei de A barra, B barra? Tudo bem? É que você vai ver que você vai querer usar isso aqui para os min termos. Calma, vamos lá? Podemos seguir? Então presta muita atenção no que eu vou fazer, porque eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma certa simplificação algébrica e no mapa ao mesmo tempo. Tudo bem? Até porque eu só sei explicar isso imaginando o mapa, tá? Tipo assim, de tão natural que tem que usar o mapa. Eu quero escrever a seguinte função, que é aquela do começo lá da aula. Aqui eu vou escrever como A e B, porque já está aqui no mapa, A e B. A barra, B barra, mais A barra, B barra, mais A barra, B, mais A, B barra. Tranquilo? É essa função. Essa função, se eu escrever ela no mapa, repare, o mapa tem que ter a mesma informação da tabela. Na tabela, cada linha tem 0 e 1, certo? Cada linha tem 0 e 1. Então, quer dizer que cada célula daquelas tem que ter 0 e 1. Então, vamos lá. Esse cara aqui é 1 nessa célula, que corresponde à primeira linha da tabela. Esse cara aqui é 1 na segunda linha da tabela, que é aqui. Esse cara corresponde a 1 nessa linha da tabela. E a última que sobrou tem que ser 0. Todo mundo bem? O que você não entendeu, não? Quem não entendeu, não? A barra B barra é o endereço da linha 00, não é? E a linha 00 é aqui, não é? A barra B é o endereço dessa linha e é o endereço dessa célula. A B barra é o endereço dessa linha e é o endereço dessa célula. Já está todos os uns aí, no resto das linhas tem que ser 0. Vocês concordam? Vocês concordam comigo? Então presta muita atenção no que eu vou fazer agora.
Ai, ai. Vocês estão vendo que tem a barra aqui e a barra aqui? Pode botar em evidência, né? Se eu puser em evidência, fica assim, ó. A barra vezes B barra mais B. Mais A, B barra, que é o que sobrou, né? Quanto que é B barra mais B? 1. Certo? Então quer dizer que 1 vezes qualquer coisa é a coisa, não é? Pergunta. Tem menos letrinhas embaixo ou em cima? Mas embaixo tem a mesma informação de cima? Sim. É isso que eu estou chamando de simplificar. Compactação tem uma coisa. Compactação de dados? Não, porque tem os mesmos dados aqui. Não, então, mas Tem alguma relação, porque eu estou tentando representar a mesma informação, nessa ideia de compressão, né? Eu estou tentando representar a mesma informação com menos símbolos. Então tem alguma coisa a ver. Aqui também eu estou tentando fazer isso. Mas eu acho que seria um salto muito grande eu dizer que isso aqui é compressão de dados. não, tem uma coisa a ver, só isso. Mas assim. Assim como, sei lá, o ser humano tem alguma coisa a ver com o cachorro. Eu acho, sabe? Tem alguma coisa a ver? Tem, mas... Todo mundo bem? Tá ok assim, por enquanto? Aí presta muita atenção agora. Presta muita atenção agora. O colega no celular ali, guarda aí esse negócio aí, os últimos 5 minutos aqui. 10 minutos aqui, guarda aí, sério. Você não vai se arrepender. Isso aqui que eu acabei de fazer, botar um termo em evidência. E aí isso gerou uma simplificação, aqui algébrica. No mapa, é fazer o seguinte. Eu juntei, eu botei em evidência uma informação desse com esse, não foi? Eu vou representar isso assim, ó. Ok? E aí, quando eu vou chamar isso aqui de agrupamento, ou termo implicante primo. Aí eu não, se acha esse nome já fica muito complicado. Vou chamar só de agrupamento. Tá? Quando eu for ler o agrupamento, ele tem que ser abarrado, porque é o que é. Presta muita atenção agora. O que você vai decorar quando você estiver lendo os agrupamentos, você vai se perguntar assim, o que é que tem em comum entre a célula de cima e a célula de baixo? As duas que eu agrupei. Tem em comum que o A é igual a 0 nas duas. E é assim que eu vou ler. Então, A igual a 0 nas duas quer dizer que isso aqui é o A barrado. Todo mundo viu isso? Aí, se você vendo isso, você pergunta, você pode, agora no mapa, você provavelmente vai se perguntar, professor, e se eu fizer esse agrupamento aqui? Que é um do lado do outro, né? Calma. Fazer o agrupamento do lado do outro é botar alguma coisa em evidência, né? Estão vendo a equação aqui, né? Embaixo. Tem como botar alguma coisa em evidência aí? Não, calma. No de baixo tem como botar alguma coisa em evidência? Não tem. Por que que não tem? Presta muita atenção. Por que que não tem? Porque tem uma coisa repetida aqui, ó. Ok? Uai, professor, quer dizer então que eu não posso fazer aquele agrupamento repetindo coisa? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando acontecer aquilo, você precisa ser um pouco mais esperto. Aí eu pergunto para vocês. Quanto que é x mais x? X. Isso quer dizer que se eu tiver um termo qualquer lá na minha expressão e eu repetir ele na soma, não muda o resultado, né? Peraí. Naquele agrupamento vermelho, eu juntei esse com esse. No agrupamento amarelo, eu estou tentando juntar esse com esse. Estão vendo? E na hora que eu fiz o vermelho, esse do meio sumiu. E para fazer o amarelo, eu preciso que ele apareça também, né? Então eu pergunto para vocês, e se eu escrever isso aqui assim, ó? Mudou a informação? Não mudou.
E aí eu tenho agora o termo para fazer esse outro agrupamento, certo? Aí vamos ler então. Porque agora embaixo aqui vai ficar assim, ó. Sim. Vamos ver como fica. Vai ter uma redundância, mas vai ter menos letrinha. Meu objetivo é ter menos letrinha. Minimizar, exatamente. Meu objetivo aqui é minimizar. Mas vamos lá. O lado vermelho a gente já viu que dá a barra, certo? Certo? Professor, eu acho que o tempo que você queria duplicar era a barra da barra. Perdão. É o que eu quero duplicar. Não, peraí, qual? Você queria duplicar o primeiro termo, porque ele é o... Ah, isso, eu fiz besteira. Eu queria duplicar o A barra, B barra, que é o relativo a essa célula aqui. Isso. Ainda bem que você está esperto. Vamos lá. Aqui eu posso botar o B barrado em evidência, certo? Então vai ficar B barrado vezes A mais A barrado, que é 1. Então quer dizer que isso aqui é 1. Sumiu. Tem menos letrinha? Hã? Antes tinha 6 letrinhas, agora tem 12 letrinhas. Qual que você prefere? Então, simplificou, né? Nesse sentido aqui. E aí, olha só o que aconteceu. A mesma pergunta que você vai fazer. Esse agrupamento, o que é que tem em comum em todas as células desse agrupamento? B barrado. Certo? E aí, qual é a lógica do mapa de Carnot? Você vai pegar e fazer os agrupamentos de células vizinhas com 1. Todas as células vizinhas, você vai agrupando. Tá? E aí você vai lendo o agrupamento, cada um deles, fazendo a mesma pergunta. Esse agrupamento que eu fiz, o que é que todos eles têm em comum? Aí você procura a informação. No caso aqui está bem pequenininho, bem simples ainda, que é para ficar bem visível. Mas já, na aula que vem, a gente vai fazer maiores agora, a partir de então. Tá? Mas aí você viu, o que o vermelho tem em comum? Tem em comum que o A é igual a 0 em todos eles. E o amarelo tem em comum que o B é igual a 0 em todos eles. Isso quer dizer que aquela função que era A barra B barra mais A barra B mais AB barra é igual a A barra mais B barra. Tanto por esse caminho algébrico quanto por esse caminho geométrico. Todo mundo entendeu essa lógica? Todo mundo pegou essa lógica? Todo mundo pegou a lógica? O que eu estou fazendo quando eu estou fazendo esses agrupamentos? Botando o termo em evidência, de tal forma que vai ficar alguma coisa assim, x mais x barrado, e vai cortar aquilo porque vai dar 1. Vai dar 1 multiplicado por alguma coisa que está em evidência. E você vai fazendo isso, até não dá mais para fazer isso. Todo mundo pegou a ideia? Professor, tem problema repetir o termo no agrupamento? Não. Ok? Mas a gente vai ver que tem problema, assim, você não quer ficar repetindo, porque senão eventualmente você acaba introduzindo coisas que não precisa. Mas a gente vai ficar mais claro quando tiver uns mapas maiores. Quando eu mostro esse pequenininho, é para você entender a lógica do que está acontecendo com o mapa. Que agora a gente vai fazer é expandir isso aqui para ficar maior. Pergunta. Vai chegar a ver até quantas dimensões? Eu vou fazer com 4 dimensões corriqueiramente com vocês, mas assim, um mapa de 5 eu vou provavelmente fazer uma vez e vai cair na prova. E aí sabe como é que é. Provavelmente você vai querer tentar ficar um pouco mais esperto e fazer outras coisas que não otimização. Mas que eu vou comentar aqui outras coisas. Todo mundo entendeu o que eu falei hoje? Eu falei muita coisa, tá? Falei de forma canônica. Falei fiz uma reinterpretação da tabela verdade, usando a forma canônica. Falei de mapa de Carnot e você já entendeu a lógica básica do mapa de Carnot. Tanto como é que produz o mapa, quanto como lê e usa ele. Na aula que vem, o que eu vou fazer? Vou fazer 2 coisas. Eu vou fazer o mapa de Carnot com mais variáveis. Vamos ver como é que a gente vai expandindo o mapa para mais dados. E eu vou mostrar para vocês uma técnica de como é que a gente diminui a dimensionalidade do mapa. Como é que eu pego um mapa de 4 variáveis e transformo num mapa de 3, por exemplo?
Como é que eu pego um mapa de 5 e transformo num mapa de 4 variáveis? Como é que eu pego um de 6 e transformo num de 5? Só que se eu sei transformar o de 6 para o de 5, eu sei transformar o de 5 para o de 4, eu pego o de 6 e consigo fazer um de 4. O de 4 é mais fácil de manipular. Tudo bem? É isso que eu vou mostrar para vocês na aula que vem. Ok? Bom descanso para vocês. Até terça-feira da semana que vem.